Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados. Quero, em meu nome e em primeiro lugar, agradecer à Empresa Jornal da Madeira e ao JM em especial este convite, que me surpreendeu, primeiro porque já ando há uns meses afastado destas lides, pelo menos das lides de exposição política, e, em segundo lugar, porque talvez não seja a pessoa mais preparada para falar sobre estes temas, mas também tenho que reconhecer que não deixo de estar preocupado com os mesmos e de refletir sobre os mesmos. E esta matéria é, de facto, uma matéria interessante. Embora durante este verão foi publicado um livro em Portugal, uma tradução de um livro francês, de um célebre filósofo francês, um senhor chamado Bernard Lévy, que publicou um texto interessantíssimo, que aliás recomendo às pessoas para lerem, que se chama Este Vírus que nos enlouquece. E eu talvez começasse por referir que, antes de qualquer intervenção que se possa fazer, temos a obrigação de refletir sobre o vírus, porque este vírus nos enfraquece, não só nos enlouquece, como também nos enfraquece. E enfraquece especialmente a região em dois sectores importantes. Em primeiro lugar, na nossa economia, é visível. Madeira está a atravessar uma fase económica muito complicada, que apenas e só os fundos públicos têm conseguido suster. E também tem enfraquecido a nossa capacidade de decisão. Se nós pensarmos, cada vez mais a intervenção política, independentemente dos partidos que a fazem, fala sempre na necessidade de apoio, na necessidade de sermos ouvidos, na necessidade de chegar dinheiro, ou seja, uma certa confissão de incapacidade própria para resolvermos estes problemas. O vírus, de facto, corrói a nossa capacidade. E, portanto, caberá perguntar se numa situação viral, como a que estamos a viver, e ninguém sabe quando terminará, se fará sentido falar de política fiscal. Nós estamos numa fase em que somos todos bombeiros. Neste momento, a nossa grande preocupação tem que ser apagar o fogo. A política fiscal, se calhar, tem mais sentido quando o fogo estiver apagado. Quando começarmos a pensar como é que vamos renascer das cinzas. Como é que vamos conseguir construir qualquer coisa depois desta fase pandémica que estamos a viver. E esse aspecto, de facto, a política fiscal pode e deve ter um papel importante. Não é o único papel. Não tínhamos ilusões, e já aqui várias intervenções foram feitas nesse sentido, e várias questões colocadas também nesse sentido, de que a política fiscal é só e apenas um sector da política económica. Ela, muito mais vasta e necessariamente integrativa de todos os sectores onde se pode atuar. E a verdade é que, se nós olharmos para a política fiscal estritamente, a política fiscal tem um dilema, eu diria até um trilema, muito complicado. Em primeiro lugar, é pela política fiscal que chegam as receitas ao Estado, aos sectores públicos. E nós sabemos que o sector público, o Estado, as regiões, as autarquias, têm cada vez mais necessidade de dinheiro para acudir às necessidades das pessoas. Portanto, aonde é que vão buscar o dinheiro? Só há duas maneiras. Ou vão pedir emprestado, ou seja, vão hipotecar as gerações futuras, ou vão buscar os recursos existentes através da política fiscal. Portanto, o primeiro pé deste trilema é a sustentabilidade das finanças públicas. E, portanto, cada vez que se fala em medidas de incentivo fiscal, redução de impostos, vai faltar em algum lado. Isto é sempre o problema do cobertor, não é? Quando se puxa para a cara, falta nos pés. O segundo dilema, ou o segundo pé deste trilema, é a sustentabilidade económica. E porquê que eu digo isto? Portugal é um país que tem uma carga fiscal elevadíssima. Eu li um estudo que a carga fiscal em Portugal representa 37,1% do PIB. Ou seja, quase 40% daquilo que a gente produz vai para os impostos. Significa que, pelo menos até o final de maio,
o que o país produz é para os impostos. Tínhamos presente bem esta matéria, que é uma matéria importantíssima. A Madeira até tem uma carga fiscal mais elevada. Mas nós temos algumas taxas reduzidas. É certo, mas nós temos uma produção, uma produtividade, uma produção inferior. Ou seja, o rendimento, aquilo que resulta para o cidadão, depois de pagar impostos, é na Madeira percentualmente inferior. Nós somos, para terem um exemplo, por exemplo, há pouco falava que nós somos 37% do PIB vai para os impostos, a Irlanda são 23%. É uma ligeira diferença que convém retermos para o futuro. O terceiro pé deste trilema é a necessidade de criar investimento. E a política fiscal é um bom instrumento para o desenvolvimento económico. Não é o único, já aqui fui referido isso várias vezes, mas é um bom instrumento para o desenvolvimento económico. E, portanto, no meio deste trilema, nós ainda temos 2 ou 3 condicionantes que são importantes, que também nos limita a capacidade de decidir sobre esta matéria. Primeira condicionante: a política fiscal é uma política dos Estados-membros, é verdade, mas é altamente condicionada pela União Europeia. Cada vez que um Estado tem uma intenção de mexer nos impostos, salta a União Europeia. E salta fundamentalmente por 2 razões. Em primeiro lugar, porque os Estados-membros assinaram em Maastricht, dizendo que iam diminuir o déficit. É evidente que neste período a questão está metida dentro de parênteses, mas virá. E, portanto, nós não podemos ter a veleidade de estar aqui a respirar alto, porque temos este limite sempre em cima das nossas cabeças. E um segundo aspecto, não menos importante, é o problema da concorrência. Não é? Cada vez que um Estado mexe na política fiscal, salta a União Europeia a dizer: ei, isso é os subsídios de Estado. E, portanto, travem aí que a gente tem que ver se isso é conciliável com as políticas da concorrência. Digamos, dentro deste trilema e destas 2 condicionantes, perguntar-se-á o que é que se pode fazer. Eu acho que há aqui 2 vertentes. Uma vertente regional e uma vertente municipal. Vamos ver que elas não são, de facto, 2 vertentes separadas. Eu até acho que devem ser o mais concertadas possíveis. Falarei isso no fim. Mas são 2 vertentes importantes. A Madeira não tem, já há pouco foi dito, não tem um sistema fiscal próprio. As competências fiscais da Madeira são reduzidas. Estão lá na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, são 3 ou 4 artigos que lá se explica o que é que a região pode fazer e temos que reconhecer que não é grande coisa. Até porque, na matéria fiscal, há aqui uma coisa curiosa. Embora as leis, a Constituição, o Estatuto, a Lei das Finanças Regionais, o regime financeiro das autarquias locais, vai dando competências, vai repartindo as competências por diferentes níveis, a verdade é que não é uma repartição excludente, é uma repartição concomitante. Ou seja, nós, cidadão do Porto Muniz, não eu particularmente, mas um cidadão do Porto Muniz, em termos concretos, está sujeito à política fiscal da União Europeia, está sujeito à política fiscal que é definida pelo Estado português, está sujeito às medidas fiscais que são definidas pela região autónoma da Madeira e está sujeito às taxas e à margem fiscal que se define aqui no município. Ou seja, esta divisão vai se associando e muitas vezes associa-se de uma forma incoerente, porque, por exemplo, nós temos medidas fiscais nacionais que jogam contra as medidas fiscais que a região tem vindo a adotar. E esta coisa nem sempre é conciliável para o cidadão e para as empresas. Depois, tem-se dito que uma das coisas que poderia resolver esta coisa era nós termos um sistema fiscal próprio. E há bocadinho o Dr. Roberto Figueira falou nisso. O sistema fiscal próprio é uma matéria que volta e meia é falada e sobre a qual eu acho que ainda pouco se refletiu. Eu sou também favorável à ideia de termos uma fiscalidade própria, mas há aqui 3 ou 4 questões que eu vou colocar
Com a abertura que, graças a Deus, hoje tenho, não é? Os meus cabelos brancos também já me justificam isso, com a liberdade de pensamento que gosto de ter e de refletir sobre isto. Primeiro, quando se fala de sistema fiscal próprio, pensa-se em coisas que são atrativas, não é? Podíamos ter uma maior competitividade, podíamos atrair mais empresas, investimento mais fácil, fiscalidade mais baixa, desagravamento fiscal para todos. Isto é, quando se pensa no sistema fiscal próprio, pensa-se nisto. Nós temos a ideia de um sistema fiscal próprio, conflitua com uma outra questão que é umas finanças públicas unidas. Nós temos um sistema financeiro único. O que é que isto significa? Significa que quando falta receitas fiscais na Madeira, o Estado tem a obrigação de chegar lá com o que falta. Quando faltam receitas fiscais ou receitas públicas aos municípios, o Estado já o tem feito, a região também algumas vezes, tem que se chegar à frente. Porque isto é tudo uno. Embora hajam diferentes órgãos de decisão, há um princípio de unidade, que a gente expressa no tal princípio da solidariedade, que obriga a que quem não tem possa ter suplantado por quem tem. A ideia do sistema fiscal próprio é uma ideia federalista, é uma ideia de separação, é uma ideia de que vai à tua vida, é um filho que sai de casa, vai governar-te. Pergunto se nós estamos em condições hoje, na região, para podermos dizer que podemos dispensar da solidariedade nacional. Primeiro problema concreto. Segundo problema, o sistema fiscal próprio na região tem uma questão que tem que ser colocada. É que ele só é de facto viável se a Comissão da União Europeia vier dizer que aqui não estão auxílios de Estado por trás. Se nós não estamos aqui a deturpar a concorrência que tem de haver em todo o espaço da União Europeia. É possível que não estejamos a violar. É possível criar problemas, é preciso estudar. Eu lembro-me que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, a determinada altura, os Açores resolveram baixar as taxas de impostos na região dos Açores para as empresas açorianas. E a União Europeia veio dizer uma coisa espetacular sobre essa matéria. O Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer: cuidado, que isso viola os princípios comunitários. E viola porquê? Porque veio dizer que os Açores não tinham capacidade própria suficiente para poder baixar impostos sem ter que ir recorrer ao Estado para suplantar a falta de receita. Ou seja, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias considerou que, ao baixar impostos, o que os Açores estavam a fazer era pedir às empresas do outro lado encargos superiores para poder suportar os seus déficits. Vejam até onde chega hoje as nossas condicionantes em matéria de decisão de política fiscal própria. Depois a União Europeia teve dois acórdãos importantes também, duas decisões muito importantes, uma sobre Gibraltar. Gibraltar também tem um regime fiscal curioso, e outra sobre o País Basco, os territórios históricos do País Basco. Valerá a pena estudar isso para quando se pensar, e se se quiser, de facto, implementar um sistema fiscal próprio na região. Mas há outras questões também que importa aqui referir, que é a seguinte: a lei das finanças regionais é uma lei com três pés. É uma lei que tem o Estado e tem duas regiões autónomas. Pensar num estatuto fiscal ou num sistema fiscal próprio é uma alteração radical à lei das finanças regionais. E há aqui um segundo pé que é preciso olhar. Os Açores, como é que ficam? Querem ter sistema fiscal próprio? Não querem. Vai haver um sistema fiscal próprio para a Madeira e não para a outra região autónoma? Algum diálogo tem sido feito com os Açores sobre esta matéria? Há alguma perspectiva de entendimento sobre esta matéria? Quarto e último, quarto não, ainda é o quarto, mas ainda não é o último. É o seguinte aspecto: é que a Madeira tem neste momento, como sabem,
um sistema internacional de negócios, vulgarmente designado a por Zona Franca, que é um sistema de incentivos fiscais, que lá estão, bons, a menor taxa de IRC num espaço português e talvez uma das melhores da Europa. Aliás, é curioso que agora vamos ter um governo regional, porque, ao que parece, o governo regional vai adquirir todo o capital da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira que é a concessionária do Centro Internacional de Negócios. E agora vamos ter um governo regional um pouco como uma região dos regimes, não é? Um pouco como a China, não é? Há um sistema fiscal para o normal dos cidadãos, que o governo regional gera. E vai haver um sistema fiscal para as empresas de cima, que o governo regional também gera. É um pai com dois filhos. Temos que dizer que tem políticas diferentes em relação aos filhos. Que há algo um pouco... O que é que isto significa? É que se a Madeira tiver um sistema fiscal próprio, temos que repensar o SIM. Isto não faz sentido haver um sistema fiscal para a generalidade das empresas que aqui estão e um sistema fiscal específico para as empresas que possam estar no SIM. É algo que tem que ser outra vez repensado. Mais uma vez, um outro assunto que pouco tenho visto refletido. E o último aspecto, que não é despeciente, e que julgo que é o grande medo, ninguém o diz, mas julgo que é o grande medo, é que o sistema fiscal próprio também tem alguma incerteza sobre a receita pública. A gente, de repente, baixa os impostos, não é? Vamos tributar as empresas como fazem na Irlanda. E vamos baixar os impostos aos cidadãos madeirenses. Como é que fica a receita fiscal? Como é que a gente vai viver? Como é que faz esta coisa o perito? Mas é que isto depois podem vir mais empresas, pode vir mais pessoas para cá residir, vai haver maior número de contribuintes e, portanto, é natural que aumente a receita. E, no entretanto, como é? Quem aguenta? Questões concretas que temos que pensar. Não é? Eu diria que não são questões inultrapassáveis, mas são questões que exigem estudo. Metermos os olhinhos nos livrinhos e procurar encontrar aqui um sistema que seja com muito diálogo, falando com muita gente, Açores, Estado, União Europeia, agentes económicos, autarquias locais, todos chamados à mesa para que daqui saia um produtozinho bem feito. Bom, sem ser o sistema fiscal próprio, nós temos algumas políticas fiscais na Madeira. Na pouca margem que temos algumas políticas fiscais. Uma, já falámos há bocadinho, o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Como sabem, está reservado a empresas que não estão sediadas nos territórios da União Europeia. Portanto, tem a ver, basicamente, com incentivos a empresas que venham para a Madeira. Aliás, houve uma decisão recente de Bruxelas sobre esta matéria, o Dr. Roberto saberá isto melhor que eu, mas que ainda não foi adaptada em Portugal. Isso é uma urgência que tem que se fazer. E eu sou favorável ao SIN, pese embora achar que neste momento ele já não é tão competitivo como era há anos. Se nós olharmos para Malta, por exemplo, Malta bate-nos aos pontapés. Mas para além do SIM, a Madeira tem outros instrumentos. A Madeira tem um Código de Investimento Fiscal, que está consagrado num diploma de 2016, que depois foi atualizado em 2018. E nesse Código Fiscal do Investimento está previsto um conjunto de medidas para incentivar quer um investimento, quer a sustentabilidade ou a capitalização das empresas, quer inclusive a sustentabilidade de algumas empresas. Está lá previsto um conjunto de 4 medidas fundamentais, uma das quais ficou conhecido por Brava Valley, que todos provavelmente sabemos o que é. Incentivos de empresas na área informática que venham a se instalar na Ribeira Brava têm um especial incentivo. O Código Fiscal do Investimento está aprazado. No fim deste ano acabam os projetos novos ao investimento. Está na altura para se pensar o que é que se vai fazer. Vamos manter o mesmo sistema? Qual foi o grau de sucesso do Código Fiscal do Investimento? Há dados sobre isso? Já temos números que nos possamos dizer que é bom este caminho ou teremos que ir por outro? O que é que se vai fazer? Penso que é uma matéria que merecerá bastante desenvolvimento. Como há um outro aspecto, que eu tenho pena que a região não tenha sabido tirar devido proveito disso,
Está lá previsto na Lei das Finanças Regionais, desde há muitos anos, uma coisa que se chamam os benefícios fiscais por contratos. Os holandeses usam e abusam disso. Por exemplo, a razão porque as empresas ligadas ao Pingo Doce foram para a Holanda, um facto que foi tornado público, foi exatamente isso. O que é que dá um contrato? O contrato dá isto, é que uma empresa faz um contrato com o Estado e faz um contrato para 10 anos, ou para 15 anos, ou para 20 anos, e sabe qual vai ser os impostos que vai pagar durante esses 15 anos. Dá-lhe uma estabilidade, uma segurança para o investimento que é magnífica. Isto está previsto na nossa Lei das Finanças Regionais. Tenho a informação, não sei se é certa, que acho que só foi usada uma vez, aqui na Madeira. É pena. É pena. Também está lá no Código Fiscal do Investimento, essa possibilidade. Era bom que se desenvolvesse isso, porque isso pode ser uma das coisas importantes para atrair grandes empresas para a Madeira. Bom, dito isto, e não querendo me alongar excessivamente sobre esta matéria, nós também temos, ao nível dos municípios, algumas políticas fiscais. Os municípios não têm reduzidas capacidades fiscais. Não é? Uma que têm, que penso que toda a gente sabe, que é prescindir de 5% do IRS. Alguns fazem, outros não. Os municípios com população envelhecida ou em decréscimo deveriam usar e abusar desse esquema. Na minha opinião. Deveriam tentar que as pessoas que aqui residam paguem menos de 5% do IRS. Essa possibilidade já é dada pela Lei das Finanças Locais e, portanto, poderia ser por aí. Também têm a possibilidade, aliás, hoje, curiosa, por exemplo, em relação aos investimentos turísticos, os municípios até agora tinham uma coisa que era o seguinte: a empresa que queria fazer um investimento turístico ia ao Governo Regional e pedia a utilidade turística. A utilidade turística era um regime que lhe dava um conjunto de isenções fiscais, inclusive isenções de IMI e de IMT, que são receitas dos municípios. E questionava-se, com alguma razão, diga-se, os municípios diziam: epá, então é o Governo que decide a isenção e nós não recebemos nada. O Governo da República, ou o Governo Regional, não nos compensa por nos tirar esta receita. Então o Estado, nesta maravilhosa maneira, às vezes, de reagir sobre estas matérias, arranjou agora um esquema novo. É que diz assim: eu dou a utilidade turística, mas agora, se a empresa quiser a isenção do IMT ou do IMI, tem que pedir ao município. Vá lá com a minha utilidade turística, mas a decisão é lá para eles. Isto para quê? Para que o Estado não tenha que compensar, não é? A razão fundamental é essa. É uma questão que se colocará a breve trecho aqui aos municípios que tenham empreendimentos turísticos. As empresas turísticas vão bater à porta das câmaras a perguntar: como é? Vamos manter a isenção do IMI ou não? Aqui está uma matéria onde alguma política fiscal pode ser desenvolvida pelos municípios. Depois, a área talvez mais importante de todas, que são as taxas que as câmaras têm, de licenciamento, taxas de utilização, as milhares de taxas que as câmaras têm, que, nos seus regulamentos, muito diversificados, e às vezes também nem sempre coerentes com aquela que é a política que se deveria custar para a Madeira. Por exemplo, eu compreendo mal, se calhar o senhor Presidente da Câmara de Santa Cruz vai-me cortar a cabeça, mas eu compreendo mal, quando há uma necessidade de incrementar o turismo, que hajam taxas turísticas para os investimentos. Compreendo mal isso. Arranja-se aqui medidas que sejam coerentes do ponto de vista fiscal para que as empresas saibam o que vem. Não é ter aqui benefícios fiscais pela via do Código Fiscal do Investimento e depois chegar à Câmara e a Câmara ter uma taxa turística que obriga a que as empresas assumam compromissos por cada turista que os visita. O que é que isto revela? O que é que nós podemos fazer? Para acabar, acho que já estou demorando muito tempo. O que é que podemos fazer? Eu acho que, primeiro que tudo, nós estamos condicionados, como há pouco disse, até pelo Orçamento de Estado, que ainda agora vem com outra vez outro tipo de medidas meias complicadas. Algumas boas, outras complicadas, muitas na área social, que vão ser importantes, para a questão da crise que estamos a viver, mas outras para as empresas muito complicadas. Aquilo que vejo aí não é bom.
como também não acredito muito num orçamento exclusivamente versado no sector público, só nas obras públicas, só nas infraestruturas públicas. Isso pode ser bom para o emprego nos próximos tempos, mas não vai ser bom para a economia. E é bom termos esta noção. Mas como é que eu dizia, o que é que podemos fazer? Primeiro, eu acho que tem de haver aqui uma grande concertação entre a região e os municípios. Entre os vários municípios em si, nomeadamente os da Costa Norte. E a região tem que estar concertados em políticas económicas e fiscais que sejam coerentes. Isto não faz sentido. Eu já andei na política, sei o que é a guerra política e sei isso tudo. Mas é preciso saber ultrapassar isso nestas questões. Eu sei que vêm as eleições autárquicas e a PL inicia-se um bocadinho nestas matérias, mas é preciso acabarmos com isto. Porque o que está aqui em causa, a pandemia, obriga a que esta gente se sente toda à mesma mesa. Não tenhamos dúvidas sobre isso. E onde é que podemos atuar? Primeiro, na atualização do Código Fiscal do Investimento, como disse, pensar naquilo a sério. O que é que podemos incentivar em termos fiscais para investir? Segundo, privilegiar atividades, elas são importantes, mas também privilegiar localidades. Eu acho, há pouco ouvi o Dr. Roberto falar nisso, e eu estou de acordo, nem sempre a diferenciação fiscal para as localidades trouxe investimento. É verdade. E o que se fez no país é prova disso. Mas talvez se fôssemos mais arrojados, não só numa diferenciação, digamos, genérica, mas também numa diferenciação em termos de atividades. Por exemplo, o POT, o Plano de Ordenamento Turístico, previa que as câmaras que fossem construídas fora do centro do Funchal teriam benefícios. Uma coisa destas poderia ser uma das formas de lá chegarmos. Nós, por exemplo, temos uma experiência curiosa, que se calhar é bom que os municípios do Norte também reflitam sobre ela. Fui a Calheta. Porquê é que eu falo agora da Calheta? A Calheta, há 20 anos, não tinha hotéis, praticamente tinha dos prazeres. Depois, hoje já tem algumas infraestruturas turísticas de relevo. Mais, é o segundo concelho na Madeira em termos de alojamento local. Alguma coisa aconteceu na Calheta para que isso se verificasse. Está na altura dos concelhos, municípios do Norte, também pensarem nisso. Porque o alojamento local, a residência não habitual, também falarei disso de seguida, e se calhar os investimentos turísticos com dimensão média, poderão ter um grande futuro aqui nos concelhos do Norte. A tal concertação de interesses entre a região e os municípios é fundamental para isso. Depois, há algumas atividades que eu julgo que o Norte oferece melhor que as outras. O Sr. Presidente da Assembleia já falou delas há bocadinho, eu só vou incidir. O ambiente, indiscutivelmente, o que hoje é de potencial de atrativo em termos turísticos, um ambiente é uma coisa impressionante. O desporto, a Madeira tem tido aqui algumas experiências curiosas. Os rails, que normalmente atravessam aqui os concelhos do Norte, é um fator de atração e é um fator de dar a conhecer os concelhos. Isso é muito importante. E eu acrescentaria a agricultura. Não uma agricultura tradicional, que infelizmente é muito penosa, mas há processos de agricultura hoje. Aliás, li aqui há dias uma coisa engraçada, que dizem que, a curto prazo, 90% da agricultura será totalmente robotizada. A percentagem de trabalho humano na agricultura das próprias pessoas será reduzidíssima. Cá está uma das coisas para pensarmos e pensarmos um bocadinho nessa matéria. Depois, seguindo aqui a sugestão do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu acho que podíamos ter incentivos à localização das pessoas fora do Funchal. Hoje esta coisa do teletrabalho, os coworkings, os municípios podem ter aqui também um papel importante para incentivar que haja pessoas que já trabalham, não é preciso ser de empregos novos, os que já trabalham, que venham para os sítios do Norte viver. Estamos a 45 minutos do Funchal. Se calhar uma pessoa que vive no Caniço demora tanto tempo a chegar ao Funchal do que vive no Porto Mudez. Portanto, temos que pensar nisto. Depois, há mais 3 sectores, e vou acabar. A reabilitação urbana é uma área importante. Devíamos pensá-la em termos regionais. Devíamos ter um programa de reabilitação urbana em termos regionais, que não temos. Temos muito localizados, muitos municipais,
penso que era uma coisa que se calhar faria sentido ser mais abrangente. O programa do residente não habitual, já que Lisboa e o Porto deixaram de poder fazer Golden Visa, porque que a Madeira não há de desenvolver isso de uma forma bastante eficiente? Nós temos condições únicas para isso. Eu próprio, no meu escritório, recebo muitos estrangeiros que querem vir viver para a Madeira. Uma segunda residência, a residência do fim da sua vida. Isso é muito importante para nós. Isso traz muitos proveitos para a Madeira. Por último, o alojamento local. Estamos numa fase difícil para pensar nisto, mas eu acho que é necessário que se crie uma legislação específica para o alojamento local da Madeira. Primeiro, para evitar abusos. Tive conhecimento de que se está a alojar pessoas, às vezes, em garagens. Isto é péssimo para a nossa imagem. Mas também por uma outra vertente, que é dar alguma consistência a este ramo de atividade económica que é importantíssimo hoje em dia. Qualquer um de nós, e se calhar há quem diga isso, que quando se começar a recuperar a confiança para viajar, os sectores onde se vai, de facto, apostar mais será nos alojamentos locais, porque é onde haverá menos concentração de pessoas. Tudo matérias para refletirmos e muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado.